aquela família. Ela olhou para aquela situação, ela falou, oxalá, né, se meu Senhor estivesse lá em Israel. Por quê? Lá em Israel tinha um homem chamado Eliseu. E Deus usava muito a vida de Eliseu. Então, quando Naamã ficou sabendo dessa situação, Naamã já mandou carta para o rei, já ficou todo empolgado, já foi para Israel. Mas quando ele chegou lá em Israel, ele pensou que Naamã, que Eliseu ia colocar a mão sobre ele, ele ia ser curado. Não, Naamã recebeu uma ordem: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que lá você vai ser curado. Só que Naamã, ainda além de ter uma enfermidade, era um homem orgulhoso. Às vezes, quando a gente tem um problema, irmãos, diante da humildade, segue a honra. Todos nós que estamos aqui nessa tarde, nós temos um problema, nós temos uma dificuldade. Agora, o que nós não podemos deixar entrar na nossa vida é o orgulho. Nós temos que reconhecer que nós dependemos de um Deus que conhece as nossas enfermidades ocultas. Tem coisas na nossa vida que é oculto, irmão, não foi nem revelado ainda. Nenhum profeta falou, nenhum missionário falou, mas o Deus que está aqui nessa tarde sabe o que é que está oculto na nossa vida. E Ele é o Jeová Rafa, o Deus da cura, aquele que cura, que liberta, que arranca a enfermidade, coloca por terra a doença, a tristeza, coisas que muitas vezes o inimigo vem no oculto. Não é, missionárias? O próprio inimigo, né, irmã? Ele chega querendo trabalhar no oculto. Mas nessa tarde, pela autoridade que tem o nosso Deus, tudo que foi armado em oculto para todas nós que estamos aqui, eu quero falar uma palavra profética. Tudo que foi armado em oculto para nós aqui, o nosso Deus, que tem os olhos como chama de fogo, está colocando por terra. O inimigo armou coisas ocultas para nós aqui. Mas o nosso Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que vê o que nós não vimos, que olha aonde nós não, que vai, irmã, aonde nós não podemos ir. Tem lugar que você não pode ir. Como estava falando eu e a pastora Leia, ali, para quem não sabe, ela também é pastora. Estava eu ali e a pastora Leia, nós estávamos conversando numa situação familiar, aonde a filha dela foi num culto como esse, aonde uma missionária se levantou e falou assim, olha, eu tiro a fotografia do caixão, debaixo do defunto, eu tiro o teu nome, da onde tiver a macumbaria, eu tiro. E nós estávamos conversando esta semana sobre esse assunto. Quando ela chegou lá, Deus revelou a vida da filha dela, da Vitória, que é uma bênção, a filha da Vitória. A Vitória é uma bênção, e o inimigo estava trabalhando no culto com obra de macumbaria contra a vida dela. Mas a palavra de Deus diz assim, que vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Senhor aporará contra ele a sua bandeira. Vindo o inimigo por um caminho, por certo ele vai fugir de nós. Glória! Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Deus, igreja. Creia no nosso Deus, igreja. Creia no Deus que nós servimos. Ah, vamos fazer uma macumba, nós vamos fazer uma boa cumba para ele. Qual é a boa cumba que o crente faz? Traz o nome dele na caixinha de oração. Põe o nome dele na tarde da mesa. Põe o nome da pessoa na consagração. E Deus faz a vitória. Não sei porque o Espírito Santo está falando isso, mas Deus sabe. Eu sempre conto, quando eu era pastora aqui no Sol Nascente da Quadrangular, eu fiquei 5 anos pastoreando a Quadrangular aqui do Sol Nascente. Nós começamos a ganhar muitas pessoas no centro de Umbanda lá. Pessoas que era auxiliar da macumbeira, né? Começou a aceitar Jesus, começou a ir para a nossa igreja. E a macumbeira estava perdendo os membros. Aí a pessoa falou assim, olha pastora, tal pessoa mandou falar para você que ela vai fazer algo para a sua vida, para você morrer, para você parar de ficar tirando gente lá do centro. Falei, bom, eu nem conheço ela. Se o Deus dela for maior do que o meu, então vamos ver. Só falei isso. Só falei isso, irmã. Sabe o que aconteceu? Naquele ano ela desceu para a sepultura. Mas não foi eu que mandei. Não foi eu que mandei, porque eu não queria isso para ela. Eu só falei para ela, se o Deus dela for maior do que o meu, ou ela fazia, né? É uma palavra dura, né? Mas Deus me honrou, irmãos. A igreja chegou a ficar com 150 pessoas. Hoje a igreja está com muito mais. A igreja continua lá. Já chegou a ter 400 pessoas na igreja.
irmãos? O inimigo quer tramar contra a sua vida, o inimigo quer tramar contra a minha vida, mas você tem que confiar no Deus que opera ainda. Aleluia! Não dê lado para o inimigo. A Bíblia fala assim, não dê lugar para o diabo. Não dá lugar, irmão. Não dá lugar. Eu estou falando sobre coisas ocultas e eu vim até Naamã. Pode ser que você possa falar, mas pastora, está um pouco fora do contexto. Tá, um pouco fora do contexto, porque o contexto da história é cura. Mas quando eu estava na minha casa, o Senhor falou, fala para elas que as coisas ocultas, Deus já está revelando. Então, irmão, não sei, pode ser até da minha vida também. Não é, missionárias? Pode ser da minha vida também. A gente não sabe. Às vezes o inimigo quer colocar uma enfermidade, está oculto ainda. Mas o inimigo coloca a enfermidade e Deus vai lá e arranca. Deus vai lá e arranca. Por quê, igreja? Porque quando o inimigo vem, o nosso Deus chega na frente. Ele chega na frente. Ele chega para curar, para libertar. Foi o que aconteceu com a vida de Naamã. Por isso que eu trouxe a vida de Naamã nessa tarde para ser apresentada para nós mais uma vez. Por quê? Para Naamã estava em oculto lá no meio da sociedade. Porque ele usava por cima dele uma farda de soldado. Ele usava talvez um sapato de soldado. Ele andava da cavalaria, ele era um soldado, ele era um homem valente, ele ganhava muitas guerras para o rei da Síria. Ele era um homem valoroso, então ninguém sabia o que ele tinha, mas ele tinha uma coisa lá que só Jesus podia curar. Ele tinha algo lá na vida dele que só Deus podia fazer por ele, irmã. Tem coisa na nossa vida que é só Deus. Tem libertação na nossa vida que não adianta a gente querer se libertar sozinho. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ah, mas eu consigo. Não consegue. Você só consegue se você tomar posse da palavra quando ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vai sereis livres. Aleluia. Sabe por quê, irmã? Se fosse assim, as pessoas que dependem de químico iam lá na casa de recuperação, ficavam um mês, saia liberto, não sai. Fica, volta a fumar. Eu trabalhei na casa de recuperação, eu fiquei trabalhando lá. Os meninos, eles tacavam um murro na cadeira e falavam assim, pastora, eu quero sair dessa situação, mas eu não consigo. Por quê, irmãos? Porque ainda não estava liberto. Mas quando Deus liberta, está liberto. Quando Deus faz, está feito. E eu quero falar uma palavra para alguém aqui nessa tarde, não sei quem é. A palavra final vem dele. Aleluia, glória a Deus. A palavra final vem dele. Por quê? A palavra final para Naamã, ele resistiu, não quis. Eu não vou mergulhar lá. Deus já tinha enviado uma missionária. Deus já tinha usado aquela menina. Aquele homem precisava de uma libertação que estava oculta na vida dele. Estava oculta. Não estava revelado na sociedade, mas estava revelado diante de Deus. Se tiver alguma coisa oculta na nossa vida, irmãos, que ainda não foi revelado diante da sociedade, Deus não vai envergonhar ninguém. Ele mesmo vai fazer a obra. E você vai sair cantando a bandeira da vitória. Eu vejo mulheres aqui levantando a bandeira da vitória. Eu vejo irmãos aqui levantando a bandeira da vitória. E sabendo que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que deu uma ordem usado pelo profeta. Vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E lá tu ficará curado. Na hora ele quis resistir, mas depois ele obedeceu. E através da obediência, a enfermidade caiu por terra. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, foi 7. Na 7ª vez ele se levantou curadinho, a pele dele como uma pele de uma criança. Você quer dizer isso daí, irmãos? Deus, quando Ele nos renova, Ele vai fazendo nós ficar igual uma criança. Eu estou com 62 anos, pareço criança. Tem vez que a pastora Leia fala para mim, você parece criança. Daí eu quero falar para ela, não fique bravo comigo, porque quanto mais Deus me renova, mais criança eu vou ficar. E quem recebeu uma criança, recebe o nosso Deus também. Não despreze o que Deus tem colocado nas suas mãos.
seja como criança, seja como adulto, é Deus que colocou. Cuida bem do que Deus tem dado na tua mão. É criança,